Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, que o Senhor nos mostrou e revelou, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glória a Jesus. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus à sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. E este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia a Elimas, o encantador. Assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que ele estavam se chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram. Depois da lição da lei dos profetas, eles mandaram dizer aos principais das sinagogas: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por toda a sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, e deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas do
teus pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. E por não terem conhecido a estes que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, que são suas testemunhas para com o povo, e nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Veja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque houver uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, que alguém vou contar. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes forem ditas as mesmas coisas. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no dia seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, que os não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim não nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, os lançaram fora dos seus termos. Acudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Um capítulo extenso, irmãos, mas quando pensei de parar aqui no primeiro parágrafo, o Senhor nos fez continuar lendo o capítulo todo. E veja, irmãos, como é que Deus faz as coisas, não é? Paulo era salvo, e antes de ser crente, cristão, zelador da lei, perseguidor da igreja, tinha pelos homens um poder de bater, humilhar, lançar na prisão, maltratar as pessoas, cuidando que ele fazia aquilo para agradar a Deus. Na sua ignorância fazia. Mas logo que converteu, irmãos, e caiu daquele cavalo e foi na casa do Ananias, lá na rua direita, ele não estava enxergando mais nada. Foi guiado pela mão, ajudado sem saber onde ia parar, entrando numa casa sem ver que casa era.
quando Ananias orou com as mãos na cabeça dele e falou: Paulo, recobra a visão, porque Deus falou para Ananias, o Senhor falou: vem aí, Saulo, e você ora por ele. Senhor, o Senhor não tem perseguido a igreja. Não, você ora por ele, porque é um vaso escolhido meu. Aleluia. E os escolhidos, irmão, pode estar onde tiver. Escolhida pode estar onde tiver. O Senhor vai atrás dele, tira ele de onde ele está, põe aqui para sentar entre os príncipes. Deus quer dar dom também. E quando vai ver, aquele que lá atrás não trabalha para os crentes, agora passa a servir a Deus e dá trabalho para a treva. Glória a Deus. A palavra começa assim, ó irmão, aquilo que é teu fica em paz. Além de não se perder, você vai ver aqui, aleluia, sendo usado na minha obra. Glória a Deus. Então, quando ele abriu os olhos, irmãos, que ele olha um homem sem letra, e ele não, letrado, todo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu. Quando ele olha, irmãos, Ananias, um homem sem aparência, sem fortuna, sem genealogia, mas com o dom de Deus sobre ele. Olha, eu coloquei que é isso. Quando Ananias andou com as mãos na cabeça dele, irmãos, não está escrito isso. Mas, por certo, foi como se fosse uma ordenação. Sabe quando ordena, né? Põe a mão na cabeça de quem vai ser ordenado. Senhor, repousa sobre o teu servo os teus dons e as virtudes necessárias que vai ter para te servir na face da terra, que precisa para te servir, não é, irmão? E Paulo recebeu uma porção que nem sabia que tinha, porque aqui foi o início, aleluia, da sua missão. Foi o início da sua trajetória como cristão, mas já não sentenciava mais com a mão e nem com a força do braço, mas com a virtude e o poder de Deus. Glória a teu nome. Irmão, irmã, o Senhor nos dará um dom aqui nesta noite, vai fazer aflorar, porque já está no nosso coração, mas cuidado, viu? Cuidado com o que você vai falar, cuidado, porque tem coisa, irmão, que não se pode dar na mão de criança. Uma faca, por exemplo, não se dá na mão de uma criança, uma arma para uma criança brincar, pode se cortar, pode se machucar, não é? Pode machucar os outros, mas um adulto que sabe manusear, sim. E há que se tomar cuidado, aleluia, com quem se brinca, com quem se fala. Será que tem alguém aqui hoje, você não é crente, veio aqui ver essa obra e falou: são homens como eu, e qualquer coisa eu vou afrontar, vou fazer? Cuidado, não são homens como você não. E se porventura algum deles, envolvido pelo Espírito de Deus, te der uma sentença, a sentença cumpre. Glória a teu nome. Olha o que falou aqui, irmãos. Chegaram na cidade e foram ao mandado de Deus, porque na cidade tinha profetas. Mas vê o que os profetas faziam, irmão? Não ficava de casa em casa, batendo na casa dos outros, pedindo isso para aquele, pedindo aquilo para aquela. Não, jejuavam e oravam. Eram homens e mulheres de Deus, glória ao teu nome, homens consagrados a Deus, porque para falar em nome de Deus, você tem que ter as credenciais de Deus, irmão. Não se abre a boca de qualquer maneira, não se profetiza de qualquer maneira, não se prega de qualquer maneira. Aleluia. Vai falar? Vou. Você tem carta para isso? Tem, fala. Se não tem, fica quietinho aí. Bendito o nome santo do Senhor. E os profetas já falaram, aleluia, jejuando e colocando a mão na cabeça de Paulo e Barnabé, falou: aparta eles para uma obra que eu tenho chamado. Aleluia. Então, jejuando e orando, impondo as mãos, despediram eles, aleluia, e foram enviados pelo Espírito Santo. Glória, porque bem-aventurado é aquele que é enviado por Deus. Ser enviado, irmão, Deus está te enviando, irmão, vai que eu sou contigo. Aleluia. Falarei na tua boca, tomarei o teu coração.
Porque Paulo era um homem de Deus, irmão. Ele não era qualquer pessoa. Está escrito: o servo que preside bem, seja estimado por digno de duplicada honra. Mandar de não ver como é que nós procedemos aqui e em todos os lugares. Aleluia. Com respeito, cabeça baixa, glória ao teu nome, com todo cuidado, temor, aleluia. Por que isso, irmão? Quando o Senhor ressuscitou, olha lá, Maria, ela olhou, Rabone, vai lá e avisa a Pedro que eu ressuscitei. E chegou ela lá e falou: o Senhor ressuscitou. E os discípulos saíram correndo. João era moço novo, saiu correndo na frente. Pedro já tinha um pouquinho mais de idade, mas quando chegou na porta do sepulcro, ele não ousou entrar. Deu um passo para trás, abaixou a cabeça, esperou Pedro, que era o mais velho, passar. Bendito o nome santo do Senhor, porque o Senhor falou: avisa Pedro. Não era que não era para avisar para os outros, glória, mas honrou aquele que era o mais velho. Você está entendendo a palavra, irmão? Ó moço que entrou aqui, você vê se você honra o teu pai e tua mãe, viu? Glória ao teu nome. E para de ser respondona, e para de ser respondão, porque caso contrário, é já que o Senhor vai entrar no teu caminho. Aleluia. É nós vamos ter que orar para você. Então hoje o Senhor te fala: foi a última vez que você respondeu para tua mãe, foi a última vez que você respondeu para o teu pai. Glória ao nome do Senhor. E nós não estamos sabendo de nada, podemos pregar com liberdade, não é, irmãos? Não sabemos o que passa na igreja. Nem se você não está aqui na igreja, mas está ouvindo pelo aplicativo aí na tua casa, saiba, foi o último dia que você respondeu e afrontou teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. E o Senhor não vai te matar não, viu? O Senhor vai te corrigir, porque bem-aventurado é o filho e a filha a quem o pai corrige. Glória a Deus. Então entrou na cidade, irmão, anunciavam ao Senhor. E tinha um homem grande lá, procônsul da cidade. E quando ouviu Paulo e Barnabé falar, se interessou, mas tinha um falso profeta. E ali ele já quis, irmãos, impedir o que Paulo falava. Resistia, fazia arte mágica, aleluia, e fazia um monte de coisa. Ouvimos o testemunho do servo de Deus aqui, do servo de Deus, aliás, perdão, do irmão cooperador dos jovens. A pessoa veio aqui, aleluia, hoje já nosso irmão, e bate aqui, bate ali, vai para cá e vai para lá. E quando chegou na igreja, o que o Senhor falou? Teu lugar é aqui, glória. E você perguntou como é que te chama, o Senhor já está te chamando aqui. E a realidade é essa, irmão, nós não desmerecemos ninguém, nós não temos nada contra ninguém, nós temos nada contra a religião, nós temos nada contra a doutrina, nós não temos nada contra o Senhor, não temos nada contra ninguém. Mas se você está aqui é porque o Senhor te quer aqui, glória a Deus. Já teve em outros lugares, já bateu em outras portas, aleluia, já correu para cá, já correu para lá. Onde que é o caminho? E o Senhor te responde: o teu caminho é aqui, glória ao nome do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Mas esse resistia, irmão. E o procônsul, querendo ouvir, varão prudente, resistindo encantador, procurando apartar da fé. E Paulo, irmão, cheio do Espírito Santo, a palavra fala aqui, fixando os olhos nele, olha que sentença forte, apontou, falou: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora, pois, aleluia, porque não era ele que estava falando, irmão, não era Paulo que estava falando, assim como não era Pedro que estava falando, quando Ananias e Safira mentiu para eles. Ele não estava falando nada, ele estava ali, estavam reunidos na comunhão, e trazia e colocava os seus bens aos pés dos discípulos, glória. E dali veio, entrou Ananias, olha aqui, ó. E o Senhor falou com Pedro: mentira, aleluia, é mentira isso daí. Falou: deixa eu fazer uma pergunta para você, a casa não era tua? É. O dinheiro não é teu? É. Nós te pedimos alguma coisa? Não.
E por que você está mentindo para o Espírito Santo? Olha aí, que não era ele, irmão, era o Espírito Santo de Deus que estava nele. Eis aí os pés do que vem te buscar aí na porta aí. E caiu, irmãos. E há muitos que podem falar, palavra pesada. Não é não, irmão. Se fosse palavra pesada, o Senhor não revelava. Agora Deus está revelando. Pesado é o que nós ouvimos e vemos na internet. Pesado é o que mandam para nós nas redes sociais. Pesadas são as mensagens subliminais carregadas num monte de espírito contra. Isso é que é pesado. Pesado é jornal, é revista, é programa, glória ao teu nome. É isso que é pesado. Pesado é o esposo falar a palavra torta para a esposa. E a esposa não contente fala, mas também falou, aleluia, ouviu, bateu, levou. Isso é que é pesado. A palavra de Deus é leve, glória ao teu nome. E tira o peso que está no nosso coração. Tira o peso que está na nossa mente. Tem alguém te acusando? Tem alguém te encantando? Alguém te falou alguma coisa para você sair fora da doutrina, sair fora do caminho? Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido todo espírito de encantamento aqui agora. Olha, irmão, alguém está do teu lado, não é crente e precisa ouvir as coisas de Deus, e invoca a treva, e você já falou e não ouviu, e o Senhor te fala, fala de novo. Se não ouvir, para, fica quieto e deixa quieto. As oportunidades que o Senhor está dando é como foi aconteceu com essas mulheres aqui, vejam, eram religiosas, aleluia, mulheres honestas e religiosas, mas não crendo e indo atrás do ímpio, perseguiu Paulo e Barnabé, mandando eles embora da cidade. O que fez eles? Ficaram lá? Nada disso. Olha, foi-lhe dada uma oportunidade, foi-lhe dada outra oportunidade, não quer não, sacudiu o pó do seu sapato e foi embora da cidade. Bendito o nome do Senhor, dá glória ao teu Deus, irmão. Amanhã alguém vai se apresentar para falar com você de novo, e você vai falar, sabe o que? O que você está ouvindo na pregação de hoje aqui, o meu Deus mandou te dar pecado. Qual? É a última vez que eu falo para você e não ouvir a palavra. Se você não ouviu, eu te falo mais, glória ao teu nome. O problema é que você vai fazer da tua vida e da tua alma, glória, e você vai decidir para fazer ou não fazer uma obra. E como ouvimos o irmão testemunhar, se Deus fizer a obra, você vem aqui, glorifica a Deus. Se Deus tirar do teu caminho, você glorifica a Deus também. Uma coisa o Senhor te promete, toda pedra de tropeço será removida do meu, do teu e do nosso caminho. Aleluia. Porque o adversário quer isso, irmão, quer nos enganar, quer mentir para nós, quer tirar do nosso coração a fé, a esperança, a virtude, glória. E o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer nos falar a verdade, quer nos abraçar, quer nos encher de poder, de virtude, de sabedoria e discernimento de espírito também. Glória ao teu nome. Servo de Deus, ouça esta palavra. Serva de Deus, ouça esta palavra. Os que temem ao Senhor, porque a palavra aqui ela começa, aleluia, falando, Saulo e Barnabé, que também se chama Paulo, foram enviados àqueles que temiam ao Senhor, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ó servo, meu servo, minha serva que está aqui, aleluia, reunido em qualquer lugar nos próximos dias. Se alguém te contar uma mentira, o meu espírito vai te visitar, vai te tomar, vai fazer cair a mentira e o nome de Deus será glorificado. Alguém, servo de Deus, serva de Deus, alguém vai querer mentir para você, e o Senhor te fala, aleluia, leva a chave da verdade aí agora. Porta da verdade se abrirá, a porta da mentira se fechará. Vai cair a mentira e o mentiroso. Bendito e quem ouvir, vai acontecer que nem aconteceu aqui. Vão ficar maravilhados e dizer, irmão, como que o Senhor me visitou? Irmã, como o Senhor me visitou? Toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque se do alto não vier nós não temos nada, glória. Mas por esses dias o Senhor revela claramente, aleluia, alguém vai querer nos enganar. Seja servos do ministério,
seja músico, as irmãs, glória, empresário que está aqui, homem de Deus, advogado, glória, na alguma repartição, bendito o nome santo do Senhor. Eis que eu vejo a revelação clara, alguém vai querer te enganar, e o meu Espírito já está te tomando aqui hoje, a virtude já sai com você aqui hoje, glória ao teu nome, e a dizer que quando chocar a verdade com a mentira vai cair, a verdade vai prevalecer. Santo é o teu nome, Senhor. Por isso que esse povo, irmão, é um povo bem-aventurado. Nós não andamos por vista, nós andamos por revelação. Nós andamos na comunhão. Aleluia. Nós não falamos o que queremos, não pregamos o que queremos. Essa palavra aqui não. Aleluia. É o Senhor que nos faz saber, é o Senhor que nos faz entender, é o Senhor que nos confirma. Glória ao teu nome. Vai aqui, vai, o Senhor olha, confirma, aquece o nosso coração, lê na comunhão. A irmandade está aí, está ouvindo também, porque a mulher pensa que é só os servos de Deus. Não, o Espírito de Deus passeia em todos os corações, irmão. O Senhor passeia no coração das irmãs, dos irmãos. Não tem letra, Senhor, eu não tenho letra, não tenho estudo, mas a virtude de Deus está com você. Glória a teu nome. Sem letra, sem estudo, aleluia, sem um canudo na mão, sem teologia, sem faculdade, sem nada, a virtude estando conosco é o que basta, irmão. Ninguém nos engana, glória a teu nome. Então, irmão, ele, quando deu essa sentença, falou: olha, você vai ficar uns dias aí sem ver, cego por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando em roda, buscando a quem guiava pela mão. E o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia. Creu, irmão, e ficou maravilhado. Então a obra que Deus quer fazer conosco por esta palavra nesse culto é esta: é obra de crença, fé e maravilha aos nossos olhos e aos olhos de quem ouvir também. Glória a Deus. E partindo de lá, irmãos, eles continuaram a missão. Foram enquanto Deus mandou, e eles tinham a guia do Espírito de Deus. O profeta tinha jejuado, tinha dado o caminho: vocês vão aqui, ali, passa por aqui, passa por ali, faz essa visita, faz aquela. E foram, irmãos, indo, aleluia. E Paulo, além dos dons que Deus deu para ele, era pregador da palavra. Santo é o teu nome. Era profeta, porque profetizava, tinha o dom da cura de uma tal maneira. Ó Paulo, está enfermo um homem numa outra cidade, você não pode até lá? Não. Ó, leva meu lenço aqui, põe nele lá que vai curar. O avental dele, toma, leva lá que vai curar. Ah, mas é só no tempo do apóstolo Paulo. É nada, irmão, até hoje acontece isso. Glória ao teu nome. Muitas obras acontecem, Deus faz, continua operando, e enquanto o povo estiver na face da terra, Deus continuará operando sinais, maravilhas e prodígios maravilhosos. E a dizer que os homens e as mulheres que ouvirem vão ficar maravilhados. Glória a Deus. Então, irmão, e ele, além desses dons, ainda tinha um que esse daí não é difícil escapar. É evangelista, irmão. Vê que ele fala? Levantou a mão e falou: ó, fica todo mundo quietinho, deixa eu falar um pouquinho. Varões, os que creem em Deus. E quem não crê, eu não falo para quem não crê. Ó, varões, os que creem em Deus, o negócio é o seguinte: nós falamos do Senhor. E falava, irmãos, de uma maneira que eles podiam entender. Glória ao teu nome. E na maneira que eles podiam entender, falou: olha, o Senhor tirou o povo, o nosso povo, que é o vosso povo, aleluia, do Egito, com o braço forte de uma terra, suportou a dureza do coração deles por 40 anos, por 450 anos, deu para eles os reis até o profeta Samuel. Depois achou em Davi um coração igual ao dele. Vai, irmão, se aquele que maneja a espada não adianta, quer correr para cá, ela pega para lá, quer correr para lá, pega para cá, quer correr. Evangelista é terrível, irmão. Ninguém para na frente do evangelista, inspirado por Deus, aleluia. Ah, Senhor, como eu queria esse dom. Se você ficar bem na comunhão, na última oração, te dou esse dom aqui hoje, irmão. A onda precisa do evangelista e Deus está te revelando. Ó, mulher de Deus, homem de Deus, moço e moça de Deus, até criança,
falar de Davi. E foi falando toda a linguagem que eles entendiam. Por quê? Abraão eles conheciam, o povo do Egito eles conheciam, a incredulidade deles eles conheciam, os 40 anos que eles ficaram no deserto eles bem sabiam, judeu, irmão, eles guardam 278 mandamentos por dia, daí para mais, conhecem tudo, vai falar com eles do Velho Testamento, pode falar de Gênesis até Malaquias, até o fim, letra por letra, eles conhecem versículo por versículo, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então é assim, irmão, ele foi falando, até que chegou Davi, achei em Davi um coração igual ao meu, depois, aleluia, de Saul, quando eles pediram o rei, mas este Davi já anunciava Cristo, e foi até que chegou aqui no Senhor Jesus, irmão, em nome de Jesus Cristo, nós 9 horas e 2 minutos na congregação da Água Rasa. Hoje Deus vai fazer uma obra que em prazo de poucos dias nós vamos ficar sabendo. Se o meu cooperador aqui na Assembleia for anunciar o Evangelho, não dá de lembra. E um homem na cidade falou: se vier um crente na minha casa, eu mato. E Deus falou para ele: vai lá na casa do valente. Ô Senhor, tu já quer me recolher? Não. Vai lá. Mas vai me matar. Não vai lá. Ele foi. E o homem falou: se vier um crente na minha casa, eu mato. Eu tentava convencer minha esposa, agora vai convencer. Eu não, eu mato. Ele bateu na porta. Calor, sol. Daqui a pouco o valentão abriu a porta. Fala. Ele falou: Senhor, vou morrer? Ele falou: não. Vou, não vai. Ele olhou para aquele homem, pôs a mão para trás. Vai chover hoje? Quem? É que vai chover? Eu que sei. Tem um cafezinho aí? Tem. Dá um pouquinho para mim. Passa para dentro. Entrou. Não vai chover mesmo? Não. Café gostoso, hein? E foi. Meia hora de conversa, o valentão ficou crente. É porque isso é dom de Deus, é virtude de Deus, é poder de Deus, é entendimento de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Volta em paz para a tua casa, volta em paz para a tua cidade. Aleluia. Voltemos em paz aos nossos destinos, querida irmandade, porque a palavra fala hoje para nós, glória. Toda arte mágica, toda artimanha, toda treva, aleluia, todo espírito invocado das partes baixas, que vem para nos tirar a paz, tirar o nosso sono, tirar o sossego, mexer com a casa, mexer com a família, mexer nos negócios, aleluia, interferir no ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, seja arrependido por essa palavra agora. Paz em Israel, paz na tua casa, paz no teu caminhar, paz no teu entrar, paz no teu sair, paz na tua saúde, paz na tua filha, paz no teu filho, paz na tua esposa, paz no teu esposo, aleluia, paz nas tuas células, no teu sistema de defesa imunológico, na tua mente, haja paz nos teus órgãos, saúde nos teus órgãos. Haja paz nos teus caminhos, aleluia. Deus seja louvado.